E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, disse que vai analisar o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, com zelo e responsabilidade. A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional hoje pelo governo. O nosso repórter Pedro Teixeira acompanha esse assunto ao vivo. Pedro, como é que está o clima aí em Brasília após a entrega desse texto, hein? Boa noite. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O governo aposta que o texto pode reverter a queda na popularidade do presidente Lula nestes últimos 2 meses. Essa é uma promessa de campanha do presidente, isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês. Ele vinha falando sobre o assunto e hoje finalmente apresentou o texto ao Congresso Nacional. O texto, que deve sofrer modificações na tramitação lá na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, segundo o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que sinalizou que as lideranças lá da Câmara dos Deputados devem discutir algumas modificações. A proposta tem o apoio da maioria dos parlamentares. Muitos deles dizem, inclusive, que jamais votariam contra a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Essa proposta pode beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros. O principal ponto de discussão é com relação à compensação dos gastos com essa isenção. Isso porque o custo estimado da isenção do imposto de renda é de 27 bilhões de reais. O governo precisa buscar fontes compensatórias. E aí, para compensar este custo, o governo apresentou dentro deste projeto a taxação de ricos e super ricos, quem recebe mais de R$ 50.000 por mês. Segundo o presidente Lula, essa medida afeta menos de 150 mil brasileiros. Por conta disso, deveria ser aprovada, mas a oposição já sinalizou que deve apresentar algumas imposições, algumas questões que podem alterar este texto apresentado pelo governo. A medida precisa ser aprovada ainda em 2025 para que passe a valer a partir de 2026, ano de eleição. Por conta disso, o governo aposta nessa medida para reverter esta queda de popularidade. O texto começa a tramitação na Câmara dos Deputados, deve passar por comissões da Casa antes de ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Depois disso, precisa ser analisado pelos senadores. O texto foi enviado ao Congresso, agora a discussão fica a cargo de senadores e de deputados. Volto com você, Leandro.